Boas-vindas a mais uma das nossas explicações. Sabe, a gente tem plena consciência de que quando uma família enfrenta a perda de um ente querido, a dor emocional é simplesmente imensa. Mas a verdade é que logo após aquele período inicial de luto, inevitavelmente surge uma nuvem de dúvidas. O que a gente faz com a casa, com o carro, com aquele dinheiro na conta bancária? O nosso objetivo hoje não é trazer um monte de jargão jurídico complicado que ninguém entende, mas sim desmistificar de vez o processo legal que vem depois dessa perda. Vamos transformar o que muitas vezes parece um labirinto burocrático impossível em um caminho super claro, estruturado e, acima de tudo, seguro para todo mundo. Então, vamos mergulhar direto nisso. Nosso roteiro de hoje vai passar por 5 passos bem práticos. A realidade pós-luto, a escolha entre ir para o cartório ou para a justiça, os prazos e os passos necessários, quanto tudo isso realmente custa e, por fim, a questão da proteção patrimonial da família. Ponto 1. A realidade pós-luto. Afinal, quando a logística do mundo real bate a porta, o que acontece com as posses e os compromissos financeiros de quem se foi? E é exatamente aqui que entra a palavra que muita gente tem medo: o inventário. Mas olha, ele é muito mais do que só burocracia para passar bens para frente, viu? Na verdade, ele é o mecanismo oficial para organizar a vida que ficou. Basicamente, ele identifica o que existe de positivo e de negativo, apura quem tem direito de receber o quê, acerta as contas com o Estado pagando os impostos e só depois de tudo isso formaliza a transferência. Simplesmente não existe sucessão legal válida sem passar por esse processo. Mas aí você pode pensar, e se a gente, por causa da dor ou até por receio, simplesmente ignorar isso tudo? Os riscos de cruzar os braços são bem severos. Os bens vão continuar oficialmente presos, travados no nome da pessoa que faleceu. Na prática, isso significa que você não consegue vender um imóvel de forma legal e aquele dinheiro que está no banco fica totalmente bloqueado, inacessível, como se fosse um refém. Ou seja, não fazer nada acaba transformando o luto em uma crise financeira. E vamos combinar, a pior coisa que pode acontecer é essa divisão virar um grande motivo de briga sem fim no grupo de WhatsApp da família. Ponto 2. Cartório ou decisão judicial. Entendendo que fugir do inventário não é uma opção, por onde a família deve começar? Basicamente, você tem 2 caminhos pela frente. De um lado, a gente tem a via extrajudicial, que é feita lá no cartório. Ela é, sem dúvida, muito mais rápida. Só que exige consenso absoluto. Todo mundo tem que concordar. E um detalhe bem bacana e recente, graças à Resolução 571 do Conselho Nacional de Justiça, hoje em dia até quem tem testamento pode usar o cartório, desde que, claro, exista esse acordo entre as partes. Do outro lado, temos a via judicial. Ela é inevitavelmente mais lenta e burocrática, mas vira o caminho obrigatório se rolar qualquer disputa, se tiver menores de idade envolvidos ou se não houver acordo de jeito nenhum sobre os bens. Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, que toca no ponto fraco de muita família. E se, na prática, alguém discordar, bater o pé que não vai assinar ou até esconder um documento de propósito? Bom, a resposta é simples e dura. Aquele caminho rápido e tranquilo do cartório é interrompido na hora. A falta de consenso joga a família direto para a via judicial. O destino da divisão sai das mãos de vocês e vai parar nas mãos de um juiz. Agora, independentemente de qual caminho vocês sigam, tem uma regra que não muda. A presença do advogado é sempre obrigatória. Mesmo naquele ambiente super amigável do cartório, a lei exige um profissional ali. Isso porque o tabelião do cartório é imparcial, ele não pode tomar partido. É a assessoria jurídica que vai analisar os riscos, garantir que tudo siga a lei e impedir que alguém assine um acordo ruim sem entender direito as consequências. Ponto 3. Prazos e passos necessários. Como é que a gente organiza todo esse caos burocrático e transforma isso em ações lógicas? Para descomplicar, a gente divide tudo em 3 passos cronológicos. Primeiro, aquela fase exaustiva de reunir todos os documentos. Segundo, fazer um pente fino, um levantamento minucioso de tudo que tem de valor e, preste bem atenção nisso, de todas as dívidas também. Descobrir as contas pendentes é tão importante quanto dividir o dinheiro, porque o espólio tem que pagar essas dívidas antes de qualquer centavo ir para os herdeiros. E o terceiro e último passo é finalmente calcular os impostos e formalizar a partilha. Sobre o primeiro passo, reunir a papelada é literalmente a fundação de tudo. Sem a certidão de óbito para começar, sem as matrículas atualizadas da casa, sem os extratos do banco e as certidões de casamento para entender o regime de bens, sem isso, nenhum cálculo de partilha pode sequer começar a ser rascunhado. E tem um detalhe fundamental. Existe um prazo implacável para dar a largada. Tomando o estado de São Paulo como referência, a lei manda que o inventário seja aberto em exatos 60 dias, contando a partir da data de falecimento.
E se a família deixar esse prazo passar? Aí a procrastinação vai sair muito, muito caro. Deixar o tempo rolar drena diretamente o dinheiro da herança. Passou de 60 dias, o Estado já joga uma multa de 10% em cima do imposto. Se enrolar mais e passar de 180 dias, essa brincadeira pode chegar a absurdos 20% de multa. É dinheiro que poderia estar ajudando a família, mas que vai direto para os cofres públicos simplesmente por perda de prazo. Ponto 4. Quanto custa um inventário? Vamos colocar as cartas na mesa e entender esses valores com transparência. O custo que a família vai encarar é dividido basicamente em 3 grandes fatias. A primeira delas é sempre a carga tributária, os impostos. A segunda são as taxas, que podem ser do cartório ou as custas do tribunal se for para a justiça. E a terceira fatia são os honorários advocatícios por todo o trabalho de estruturação jurídica. Falando daquela primeira fatia, o imposto. O nome dele é ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, e ele é o que mais pesa no bolso. Pegando São Paulo novamente como exemplo, hoje a alíquota lá é de 4% sobre o valor total dos bens. Isso mostra muito bem que a conta final vai depender completamente de quanto vale o patrimônio e em qual estado o inventário está sendo feito, porque cada estado tem a sua regra. A teoria parece simples, certo? Mas a vida real costuma ser bem mais complexa. Tentar resolver as coisas com um acordor de boca sem orientação técnica quase sempre vira uma bola de neve. Pensa bem, e se um dos filhos já moram no imóvel dos pais e os outros não? Rapidinho começam as brigas por aluguel ou pelo uso exclusivo da casa. Ou pior, e se a herança for um pequeno negócio que está cheio de dívida escondida? Sem uma análise profissional, esse tipo de problema pode acabar contaminando todo o resto do patrimônio que a família levou anos para construir. O que nos leva ao ponto 5. Segurança e proteção patrimonial. É hora de a gente olhar para esse processo não só como um gasto, mas como um escudo que protege a sua família. E um detalhe incrível hoje em dia é que a tecnologia tirou várias desculpas do caminho. Antigamente, se um herdeiro morasse no exterior, a coisa empacava. Hoje, não precisa nem pegar avião para o Brasil. Usando procurações, ferramentas como o e-notariado e assinaturas digitais, todo mundo consegue participar do processo de forma 100% segura, legal e totalmente à distância. Sabe, tem uma frase no meio jurídico que acerta na mosca e resume perfeitamente a nossa explicação de hoje. Inventário bem feito não é apenas aquele que termina rápido, é aquele que termina certo. Fechar um acordo de qualquer jeito, na pressa, pulando etapa ou ignorando pendências nos imóveis é uma bomba relógio. Uma hora isso vai estourar. Fazer do jeito certo, com segurança jurídica, é na verdade investir diretamente na paz da família a longo prazo. Então, para fechar, a gente deixa essa reflexão no ar. O que vai ficar para trás? Um legado de segurança e proteção ou um legado de dívidas e conflitos intermináveis? O processo de sucessão legal vai muito, mas muito além de preencher formulários. É, no fundo, a decisão sobre a marca que vai ficar para as próximas gerações. Tomar iniciativa e buscar a orientação correta garante que a história da sua família seja preservada com o respeito que ela merece. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa explicação e até a próxima!